Olá, meu amigo ou minha amiga, seja bem-vindo a mais uma meditação do Pôr do Sol. Nós queremos convidar você para estudar junto com a gente e aprender mais sobre o Evangelho do Reino de Deus. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar? Oramos. Pai Celestial, nós somos gratos a Ti pela oportunidade de louvar e engrandecer o Teu santo nome. Amém, Nós queremos Senhor. te pedir que venha com o Teu Santo Espírito iluminar a nossa mente para que o que a gente venha falar não seja da nossa própria mente, mas que seja inspirado pelo Teu Santo Espírito e de acordo com a Tua vontade. Amém. Abençoa o familiar de cada um que está assistindo e também venha nos abençoar para que possamos seguir firme e forte nos Teus caminhos. Perdoe nossas ofensas e nos ajuda a perdoar também aqueles que nos ofendem. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa meditação de hoje fala mais exclusivamente sobre a volta de Jesus. A gente não está querendo falar aqui sobre quando Jesus vai voltar, mas não devemos esquecer que ele deixou bem claro os sinais de como estaria os tempos, de como estaria acontecendo quando ele estivesse próximo a voltar. Mas essas especulações a gente vai deixar para o Evangelho, né? Você pode ler Mateus, Marcos, Lucas e João, e tem muitas explicações a respeito de como estará o tempo pouco antes da volta de Jesus. Em Apocalipse e em Daniel também é mais bem específico a respeito desse assunto. No livro de Daniel e Apocalipse, você vai encontrar mais detalhadamente como estaria os tempos, como estaria as pessoas, as nações, pouco tempo antes da volta de Jesus. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. Nesse livro, Eventos Finais, da nossa irmã Ellen White, ela fala um pouquinho sobre essas especulações. Porque assim, quando se trata da volta de Jesus, o que a gente mais quer saber é quando, né? Só que às vezes a gente saber quando pode ser um problema. Porque se você sabe exatamente quando algo vai acontecer, o dia e a hora, talvez até você se perde daqui para lá. Porque você acha, não, eu vou fazer isso, aquilo e aquilo outro, porque dá tempo ainda. Ainda tem muito tempo, Jesus não vem agora, vai dar tempo. Aí de repente, você nunca sabe quando a sua senha vai ser puxada, né? E quando eu falo de senha, eu tô falando daquela senha que você desce dentro do caixão. E a gente nunca sabe. Então, Jesus volta pra gente no momento que a nossa senha é puxada. E a gente não sabe quando. O que nós devemos fazer, e o que a gente deve sempre ter em mente, é estar sempre se esforçando ao máximo para estar de acordo com a vontade de Deus. Porque qualquer hora que chegar a nossa hora, a gente está preparado para a ressurreição da eternidade. Mas vamos ver o que a nossa irmã fala? Aqui no livro Eventos Finais, capítulo 3, página 29, fala dessa forma, olha só. A irmã acha, uma pergunta, né? Alguém fez uma pergunta para nossa irmã. A irmã acha que o Senhor virá dentro de 10 anos? Aí a resposta. Que diferença fará para o irmão se ele vier dentro de 2, 4 ou 10 anos? Ora, disse ele, penso que em alguns aspectos eu agiria de modo diferente do que faço agora, se soubesse que o Senhor viria dentro de 10 anos. O que o irmão faria? O irmão White perguntou para ele, né? Eu venderia minha propriedade, começaria a examinar a palavra de Deus, procuraria divertir as pessoas e levá-las a se preparar para a vinda de Cristo, e suplicaria a Deus que eu estivesse preparado para o encontro com Ele. Então perguntei, então o irmão White perguntou, se eu soubesse que o Senhor não viria dentro de 20 anos, você viveria de maneira diferente? Ele respondeu, penso que sim. Quão egoísta era a expressão de que ele levaria uma vida diferente caso soubesse que o Senhor viria dentro de 10 anos. Pois bem, Enoque andou 300 anos com Deus. Isso é uma lição para nós, a fim de que andemos cada dia com Deus, e não estaremos seguros se não esperarmos e vigiarmos. Você observou que interessante? A pergunta do nosso irmão aqui, ela não menciona exatamente quem é o irmão, ela nunca menciona o irmão, porque também poderia ser constrangedor, né? Mas veja bem, o nosso irmão falou que se ele soubesse exatamente que dia Jesus viria, ele venderia as propriedades dele, investiria no Evangelho, passaria cada dia examinando as Escrituras, se consagrando a Deus, para que quando Jesus viesse, ele estivesse preparado para morar no reino de Deus com ele.
Você viu o tanto que a situação aqui ela é interessante? Não é exatamente essa forma que Deus pede que a gente viva, não acumulando tesouro na terra. Ele pede que a gente acumule tesouro no céu. Então, se você tem muitas propriedades, tem posses, tem muitas coisas, o evangelho do reino está precisando de obreiros, está precisando de pregadores, está precisando de pessoas que anunciem a volta do Senhor. E muitas vezes é necessário que pessoas que têm alto poder aquisitivo e que são tementes a Deus invistam nessa obra, né? Ofertando de forma que os pregadores possam ter meios de chegar a esse pessoal que está fora do alcance, né? Então, e quanto à questão de passar todo o tempo estudando e analisando as escrituras, buscando como tesouros escondidos, nós não precisamos saber quando que Jesus vai voltar para poder fazer isso. Negativo. A gente deve fazer isso todos os dias, porque é dessa forma que a gente está vigiando, é dessa forma que a gente está acordado para a volta de Jesus. Porque se você pensar, não, eu vou deixar para mim fazer isso só quando eu ver os sinais e tal, que Jesus está chegando. Só que os sinais estão acontecendo. E se você não está vendo os sinais, é um dos sinais que você está dormindo. E isso é muito perigoso, porque quando o noivo chegar e você for encontrado dormindo, você pode ter certeza que só vai com ele aqueles que estavam preparados, que estavam acordados, estavam vigiando. É sempre assim. Para você que já leu aquela parábola das 10 virgens, quando foi anunciado o noivo está chegando, tinha 5 que estavam preparadas e tinham trazido óleo reserva nas suas lâmpadas para poder iluminar durante a festa, e outras 5, elas não estavam com óleo. Quando elas foram comprar o óleo, ou seja, quando elas foram se preparar, o noivo já tinha ido com aquelas que estavam preparadas. E quando se trata do óleo, para ficar mais fácil para a gente entender, o óleo da lâmpada daquelas virgens, o óleo é o conhecimento da palavra de Deus e a presença do Espírito Santo. Esse é o óleo que nos deixa alerta e nos deixa preparado para a volta de Jesus. Se cada dia que passa você não está se preparando para a volta de Jesus, a sua lâmpada está sem óleo e você vai ficar. Essa é muito preocupante essa parte. É igual eu falei antes, se você soubesse que horas Jesus viria, você provavelmente se perderia por achar que pode esperar um tempo certo para poder se preparar. Agora a vez do seu Otávio entrar. Eu quero comentar um pouquinho. Meus amigos que vão estudar a Bíblia, eu quero comentar um pouco a respeito do dilúvio, a respeito de Enoque. Esse povo foram muito perseverantes. Enoque não pensou em vender propriedade, ele não pensou em aguardar a volta de Jesus Cristo, é o próprio Deus. Ele caminhou com ele muito tempo, 300 anos. O prazer de Enoque era caminhar com Deus, não era esperar que ele viesse buscar ele. Assim é o nosso sentido, o nosso raciocínio. Porque se você for pensar em mudar o seu estilo de vida só quando chegar no céu, irmão, estamos perdidos. Vamos pedir a ajuda do Espírito Santo para que podemos mudar aqui, ser transformado aqui. Porque o caso que a gente imagina é muito diferente. As coisas de Deus, elas são muito presentes. Dá para a gente caminhar com Deus dia após dia, sem se preocupar que Ele vai voltar, sem se preocupar que nós estamos preparados, só precisamos caminhar com Ele dia após dia. Porque Enoque, ele nunca reclamou, ele nunca achou que fosse uma caminhada muito longa, não. Ele só caminhou, só esperou em Deus para caminhar com Ele, chamar Ele, convidar Ele. E assim também eu peço, você que está assistindo aí do outro lado, que convide Deus para ser seu amigo, convide Deus para a sua vida, dia após dia, porque esse é o nosso dever. Não cabe a nós dizer, eu vou melhorar aqui, porque você vai para o céu com um coração cheio de corrupção, cheio de tudo enquanto não presta. Deus não aceita assim. Temos que ser transformados aqui. Enoque foi transformado aqui. E nós somos
filho de Deus, nascido de mulher, igual a Enoque. Não é uma coisa que nós não podemos fazer. Podemos sim fazer. Pegando um gancho no seu comentário, seu Otávio, olha só que interessante. Tem uma passagem bíblica que não sei, eu não lembro exatamente onde é, mas eu creio que o seu Otávio deve lembrar, que Jesus vai olhar para uma classe de pessoas e vai dizer a frase mais triste que eu imagino que seja. Ele vai dizer: afastai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Você já conseguiu imaginar? Por que você acha que Jesus vai dizer para essa classe de pessoas que ele não conhece elas? Eu não conheço vocês. Por que será? Essas pessoas não passaram tempo com Jesus. Essas pessoas não buscaram conhecer a Jesus. Elas não passaram tempo em oração. Elas não se esforçaram para ser amiga de Jesus. Não, elas estavam muito ocupadas assistindo filmes, estavam muito ocupadas assistindo novelas, elas estavam muito ocupadas jogando um futebol, ou seja qual for o esporte. Elas estavam muito ocupadas com seus próprios afazeres, com seus próprios entretenimentos, e esqueceram que a parte mais importante da nossa vida é conhecer a vontade daquele que nos criou e viver de acordo com a vontade dele. Não espere para ouvir Jesus dizer: eu não conheço vocês, se afastem de mim, eu não conheço. Eu nunca ouvi falar de vocês. Já imaginou? Que frase mais triste de se ouvir? E ele vai falar com razão. Porque só para você ter uma noção, observa direitinho. Você passa 2 horas, 1h30, 2 horas assistindo um filme. Naquela expectativa de ver o final do filme, de ver como é que vai acontecer e tudo, que você não para nem para ir no banheiro. Mas quando você está na presença de Deus em um culto, você fica se pisando com vontade de ir embora. Espera que esse culto está demorando a acabar. Você fica ali agoniado ali, olhando no relógio e vendo que horas já são para que você possa ir embora. Ou então, quando você está estudando a Bíblia, você lê um capítulo, ou digamos mesmo 2 ou 3 versículos, e você acha que é o suficiente, está tudo bem. Não, aqui já está tudo ok, já fiz a minha parte. Você consegue passar 2 horas assistindo um filme, ou assistindo mesmo uma série, um anime, ou a mesma novela até. Mas na presença de Deus você faz como se fosse uma obrigação. Se você está fazendo esse tipo de coisa, meu irmão, ou meu amigo ou minha amiga que está ouvindo isso agora, pare de fazer isso. Pare de fazer, porque é justamente para essa classe de pessoa que Jesus vai dizer que não conhece. Eu não conheço vocês. Nunca passei tempo com vocês. É uma frase muito triste de se ouvir. Eu espero que você seja convencido pelo Espírito Santo de que isso está errado. Até porque passar tempo com Deus, até mesmo em oração, você precisa conversar com Ele como você conversa com um amigo. Porque Ele é o nosso amigo. Além de Ele ser o nosso Criador, Ele também é nosso amigo. E Ele quer nos ouvir. Ele não quer ouvir só você dizer: Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pelo alimento, pelo trabalho, por isso, aquilo, e obrigado de nada e tchau. Não é só assim. Ele quer ouvir como foi o seu dia. Ele quer ouvir como você lidou com a situação. Ele quer ouvir sobre aquela pessoa que ofendeu você. Ele quer ouvir sobre as palavras que você falou. Ele quer que você converse com ele como conversa com um amigo. E com um amigo você não só chega e diz olá e tchau. Não, você quer conversar, você quer compartilhar as suas histórias, você quer passar tempo. E às vezes você olha no relógio, já passou 2, 3 horas, 4 horas ou até mesmo meio-dia, chegou a hora de fazer outras coisas e você está ali conversando, mas queria conversar mais. É esse tipo de relacionamento que Deus espera de nós. Se você não está nesse nível, eu aconselho que você peça a Deus o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vai convencer você do erro, vai tirar você do erro. Mas você precisa pedir, porque Deus não faz nada se a gente não pedir. Ele não faz. Mas quando você pede, aí sim, Ele exerce o livre-arbítrio e ajuda você a alcançar aquele objetivo que está de acordo com a vontade dEle. Irmão, aqui eu quero também deixar uma expectativa para vocês. É assim, o livro de Salmo tem muita leitura, muito ensinamento. Nós não usamos o livro de Salmo.
mas prometemos para vocês que a próxima a meditação nós vamos usar o livro de Salmo, como fazer oração, como você cantar um hino de louvor inspirado pelo Espírito Santo, como adorar a Deus dentro da Bíblia. E essa foi a nossa meditação de hoje. Eu espero que você tenha compreendido. Também espero que você busque passar mais tempo com Deus, ter mais intimidade com Deus e ser amigo de Deus, porque Ele está voltando, está muito próximo, mais próximo do que o que a gente imagina. E todos queremos ir com Ele, né? Então vamos fazer uma oração para a gente encerrar a nossa meditação. Vamos orar. Querido Deus, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para Te pedir que venha nos abençoar, Senhor. Venha perdoar nossas falhas, nossos pecados. Somos pecadores, necessitamos da Tua misericórdia. Estamos pedindo também por aqueles que vão ouvir, que Tu interceda por eles, que eles também são Teus filhos. Assim como todos somos Teu filho. E queremos o Teu perdão, queremos a Tua misericórdia. Iniciou o sábado, que Teu Santo Espírito nos ajude a guardar o sábado como Tu queres. Venha nos abençoar hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.